Vamos. Então, boa noite a todos. Obrigado pelos que estão presentes conosco, dando a honra da sua companhia. E obrigado, professor Rude, mais uma vez pela sua disponibilidade e compartilhar conosco o teu conhecimento. E hoje o tema são músculos, treinamentos e músculos. Muito obrigado, Mafra. Obrigado por ter organizado essa nossa sala da Salos. Hoje temos Santa Catarina, Paraná, vários aí São Paulo, estados representados, São Paulo representado e assim por diante. Vamos lá. Eu queria dizer primeiro que fico muito feliz porque toda vez que nós fazemos uma live, pelo menos um artigo novo foi publicado. E na noite de hoje, ou melhor, na tarde de hoje, nós adicionamos 2 novos representantes que assumem uma boa região do Rio Grande do Sul, norte do Rio Grande do Sul, região de Passo Fundo, Marau, o professor Benhur Soares e o professor Eduardo Rosa. E exatamente pura coincidência, hoje pela manhã, antes da gente adicionar eles, ainda chegou a carta da Revista Brasileira de Futebol e Futsal, onde a gente publicou um artigo, ela é indexada pelo Qualis da CAPES, e ela é uma B1 em Educação Física, isso é muito bom para nós, e é uma revista considerada também de circulação internacional, também é bom. E a gente publicou um artigo lá sobre dermatografia das atletas do campeonato Ouro, Prata e Bronze do Brasil de futebol, e por diferentes posições, que foi um trabalho realizado pelo professor Benhur Soares, que contou com a minha orientação e contou, obviamente, com o leitor dermatolífico da Salos. Isso é muito legal. Vamos lá. Precisamos, por vezes, dar um entendimento da parte de fisiologia para que a gente possa aplicar essa fisiologia no nosso dia a dia. Por vezes, a gente tem dificuldade de entender como funciona o mecanismo do exercício. Então, nós temos que entender que não há contração muscular sem que haja um neurônio e um músculo. Essa junção do botão neuronal com o músculo, a gente chama de unidade motora. É ela que realiza a contração muscular. É ela que faz com que nós possamos exercer força. Eu só preciso ligar o meu arzinho aqui. Ficou um pouco quente a minha salinha aqui no meu escritório. Deixa eu só baixar um pouco a temperatura. Pronto. Precisamos entender que é ele que realiza a contração muscular. Mas nós podemos pensar só em bíceps, por exemplo. Então, nós temos um bíceps fazendo contração muscular. Mas e como é que ficam as outras contrações musculares? Como se dão as outras formas de movimento humano? E, às vezes, as pessoas precisam entender que nós temos pelo menos 3 tipos de músculos diferentes. Nós temos o músculo estriado, ou o músculo esquelético, que é o músculo que forma quadríceps femoral, bíceps, tríceps, deltoide, os músculos que fazem o movimento e que são responsáveis pela biomecânica efetiva do movimento. Nós temos um outro músculo que é muito importante, que é o músculo cardíaco. E o músculo cardíaco, ele é responsável por toda a estrutura do coração. E nós temos um terceiro tipo de músculo, que ele é um músculo muito, a gente poderia dizer, vilipendiado, negligenciado, que é o músculo liso. E poucas pessoas se dão conta disso. Pode ser que eu conversando contigo aqui, isso não é novidade nenhuma. Mas eu preciso resgatar isso lá da fisiologia e da anatomia para que a gente possa lá na frente avançar um pouco mais no final da noite. Então, eu preciso entender que o músculo liso é responsável por constituir partes importantes do meu corpo. E as pessoas esquecem disso. Como, por exemplo, os músculos lisos formam o intestino. Os músculos lisos formam a bexiga. E as pessoas, tudo bem, mas o que tem a ver com isso? Tem a ver com isso que eu posso treiná-los. Mas os músculos lisos, ou melhor, o músculo liso, forma outros 2
aparatos muito importantes, outras duas estruturas muito importantes do corpo humano, que é a parte do sistema circulatório referente a artérias e a parte do músculo do sistema circulatório referente a veias. Artérias só emitem sangue, veias só recebem sangue da periferia para o centro. Veja bem, Rudy, eu quero trabalhar com dermatografia na prescrição de exercício, mas por que eu tenho que saber que bexiga, intestino, veias e artérias são feitas de músculo liso? Essa é a pergunta que você pode estar te fazendo agora. Eu não vou treinar isso, eu vou treinar músculo esquelético e coração. Aí vem uma questão, um problema que nós precisamos ter muito claro para nós. Quando eu falo disso, eu tenho que entender que muitos de nós propagam, fazem propaganda, dizem que nós trabalhamos com prescrição de exercício para pessoas em situações especiais, como, por exemplo, hipertensos, diabéticos, cardiopatas. Mas quando a gente coloca em xeque a nossa profissão e conversa com o profissional de educação física, e a gente diz assim, não, eu prescrevo exercício na promoção da saúde, eu prescrevo exercício para hipertensos. E se a gente quisesse colocar em xeque a nossa profissão, quisesse colocar em xeque alguns dos nossos colegas, a gente ia dizer, fale um pouco mais sobre a hipertensão arterial. O que é hipertensão arterial? Como isso acontece no corpo humano? Muitos de nós não saberíamos o que dizer. Eu não saberia lhe dizer quantos por cento de nós não saberia dizer, mas uma grande quantidade de nós não saberia o que dizer quando falamos em o que é hipertensão arterial. Então, nós vamos fazer um resgate do músculo mais simples, que é o músculo esquelético, depois o cardíaco e depois o liso, para a gente entender como as coisas funcionam em cadeia e como é possível prescrever exercício para cada uma dessas coisas. Quando eu trabalho o músculo esquelético, ou músculo estriado, eu tenho a ideia de que ele faz força. E que fazendo força, ele ganha massa. E nós precisamos entender, nós da educação física, do movimento humano, da fisioterapia, precisamos entender que o músculo que faz força sempre gera hipertrofia. E que a hipertrofia não necessariamente tem como resposta o fisiculturismo. Nem todos nós vamos trabalhar como bodybuilders por aí, como construtores de corpos. Vamos imaginar, num primeiro momento, algo mais radical. Nós temos um indivíduo que está na UTI, internado há 10 dias, e esse cara ele está atrofiado, a musculatura dele atrofiou muito. O fisioterapeuta, aqui vale uma observação, né? Eu falei isso num outro nosso encontro, mas eu vou repetir. Só que não pode parar o vídeo agora, tem que assistir toda a explicação. Eu sou completamente favorável ao uso de anabolizantes. Totalmente favorável. Eu acredito que anabolizantes é uma coisa fantástica para a construção de massa muscular. É agora que você não pode sair da sala. Pena que tem pessoas que usam isso fora da UTI. Essa é a questão. Eu tenho um indivíduo que vai ficar na UTI 10 dias, 20 dias, 30 dias, não sabemos, e o médico propõe para ele tomar anabolizantes. Eles aplicam anabolizante. O fisioterapeuta vem e começa a fazer exercícios passivos no indivíduo que está acamado há 30 dias. Qual é a função do anabolizante? É ganhar massa muscular ou diminuir a velocidade da perda. Para quê? Para quando ele sair do coma ou quando ele sair da UTI, que puder ele mesmo fazer um movimento orientado pelo fisioterapeuta dentro do hospital, por exemplo, no período de reabilitação, ele não ter que começar lá da superatrofia. Não tem que começar lá da atrofia muscular de grande volume de atrofia. Ele começa de um passo adiante, porque ele ganhou massa muscular com a alimentação parenteral, alimentação por sonda, alimentação por soro, mais anabolizante, mais o exercício prescrito pelo fisioterapeuta. Ele não perdeu massa, estabilizou ou ganhou um pouco de massa. E quando ele sai, aí ele começa a ganhar massa efetiva. E, nesse sentido, o anabolizante tem papel fundamental dentro da UTI, por exemplo. Então, quando eu digo que eu sou favorável ao anabolizante, eu sou favorável nesse sentido. Fora desse sentido, é preciso ter muita consciência de que parece não ser algo adequado, visto o número de mortes, número de câncer de mama, câncer de testículo, irritabilidade, perda de humor.
segue infertilidade, segue um monte de coisas. Então, não parece que seja indicado usar lá fora. Mas tudo isso ainda tem a ver com a construção de músculo estriado. Então, hipertrofia é toda vez que você aumenta um volume de massa muscular a partir do exercício. Mas é preciso entender como acontece a hipertrofia. Vamos tentar imaginar agora, entrar num processo, num exercício de imaginação, onde a hipertrofia se dá da seguinte forma. Eu gero exercício no indivíduo e, nesse exercício, em algum momento do exercício, no final de um conjunto de séries e repetições, esse músculo tentando tracionar mais do que ele está adaptado, ele rompe pequenas fibras musculares dentro do músculo. E a gente vai chamar isso de microlesão. Ele faz pequenos rompimentos. Então, imaginemos que nós temos um grande músculo e temos fibras 1, 2, 3, 4, 5, 6 milhão. E eu rompi a fibra 1. Não tem problema. Eu vou levar proteína para esse músculo, vou levar plasma para esse músculo, vou levar uma série de nutrientes para esse músculo, vou corrigir essa fibra e isso vai aumentar de tamanho. Quando isso acontece na fibra 1, ok. Quando acontece na fibra 3, eu não sei se eu vou conseguir baixar esses dois dedos, eu consegui, eu rompi outra microfibra, mas elas não têm ligação entre elas, portanto ainda é microlesão. Mas eu também rompi essa fibra no outro dia de exercício. Ok, não tem problema. E eu rompi essa fibra, também não tem problema. O problema, vou trocar essa fibra aqui, o problema é quando eu rompo essa aqui. Aqui baixei, já estava baixado aqui. Essa aqui e essa aqui. Agora eu não tenho mais microlesão, cara. Agora eu tenho uma lesão. Portanto, a microlesão precisa de pelo menos 48 horas para que haja a chegada do plasma, a chegada da proteína, a construção dessa cicatriz, a cicatrização desse músculo, para que no próximo dia de treino eu tenha outras microlesões sem que ocorra de ligar justamente as que faltam. Puf! E eu tenho uma lesão muscular. Uma ruptura de músculo, um estiramento muscular, o que quer que seja. Essa microlesão muscular, como vai se dar esse processo? Imagine que você mora numa cidade pequena e nessa cidade pequena você tem um parque de diversões, um parque da cidade. Você vai concordar comigo que se eu aumentar a estrutura desse parque da cidade, eu vou começar a colocar em volta mais sorveteria, mais lugar de vender pipoca, mais lugar de vender refrigerante, mais lugar de vender balão de hélio. Quando eu rompo uma fibra e faço uma microlesão e chega a proteína, o corpo vai precisar de muito mais coisas para atender aquela necessidade. Aumentou a população. E o que precisa acontecer? Mais hormônios, mais vitaminas, mais sais minerais, mais carboidrato, e o músculo vai aumentando de volume. No final do exercício, o corpo faz o quê? Não precisa tanto plasma assim. Então a gente sai do exercício com um músculo demasiado grande. Quando eu termino de fazer exercício, começa a drenar o plasma desse músculo e eu começo a ficar com o músculo normal. Acima um pouco do normal, porque esse é o ganho real. E vai ficar dentro desse músculo uma série de vitaminas, sais minerais, proteínas e assim por diante, que vai gerar uma demanda maior da substância mais importante do nosso corpo. E daí eu gostaria que os senhores abrissem seus microfones ou mandassem no chat qual é a principal substância promotora de volume muscular. Qual é a coisa que eu mais coloco no músculo que dá volume muscular? Quem responde é essa. O que o meu corpo coloca dentro do músculo que gera hipertrofia? Quem responde? Aqui é o lugar de errar, moçada. Aqui é o lugar de errar. Fala, Rose. Oi. Fale. Achei que você ia falar. Não, professor. Prefiro ouvir só. Ah, mas esse é o momento de falar. Temos um chat. Aminoácidos para gerar proteína. Boa resposta. Excelente resposta. Não esperava menos de você, André Boscato. Mas tenho algo para lhe dizer. Não é as proteínas.
Vamos fazer de conta que todos aqui gostam de cozinhar. Aqui no sul, daqui a dia começa a temporada de sopas. E nós vamos começar a fazer sopa de tudo quanto é jeito. Sopa de legumes, sopa de... o que algumas pessoas dizem sopa de músculo, né? Minha mãe falava como se todas as coisas que a gente come de carne não fossem músculo. Ponta de peito, vai fazer sopa de frango, sopa de cebola. E daí, quando você faz uma sopa de cebola e você coloca cenoura picada demais, milho demais, cebolinha demais, alho demais, sal demais, o que você faz para diluir? E o que você faz para constituir essa sopa? O que você faz para diluir o sal dessa sopa? Para que essa sopa não fique tão salgada? Água. Bingo. As pessoas esquecem da função da água nesse processo todo. O seu corpo é mais de 70% de água. 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 E daí, Carlinhos Reck, você que é um cara entusiasmado, me responde essa. Carlinhos, quando você está com sede, Carlinhos, você toma banho ou você toma água? Quando você está com sede, você toma água ou você toma banho? Água. Portanto, estimados, fica uma dica inicial aqui. Pele ressecada se trata com água, não com água. O corpo que sente sede precisa de água, repositores eletrolíticos e água. Agora vem a segunda substância mais importante do ganho de massa muscular, que é aquilo que o André nos trouxe, proteína. Agora nós precisamos de proteína. Então o que acontece? Eu vou colocar proteína no meu músculo para sarar a lesão, para tratar a lesão. Tratei aquela microlesão, botei proteína. Só que quando eu coloco proteína dentro do músculo, esse músculo precisa de vida. Se ele precisa de vida, ele vai precisar de mais vitamina B12. Ele vai precisar de mais vitamina E. Ele vai precisar de mais ferro. Vai precisar de mais ácido ascórbico, conhecido como vitamina C. Ora, se eu coloco tudo isso na minha sopa, eu tenho que colocar água lá dentro para diluir tudo isso. Senão, não tem condução eletrolítica adequada. E a gente vê muito cara trabalhando com fisiculturismo que não toma água para não inchar os músculos e perder definição. E é a hora que nós, cientistas do laboratório, rolamos de dar risada para não ter que chorar de tristeza. É que você disse no mês passado também, né? Que a água que o nosso organismo não armazena, né? Rose, são pessoas como você que fazem falta. Exatamente, ou seja, a água precisa ser tomada constantemente, frequentemente, em volumes pequenos. Então, é claro que dá uma vontade de tomar um copão d'água naquele dia de calor de golão, né? Mas o corpo vai eliminar rápido isso. Quando é que você vai tomar de novo outro copão? Daqui 3 horas? Tarde demais. O canal é ir tomando água pequena. O pessoal no sul e o pessoal do Mato Grosso tem o costume de tomar chimarrão, tererê. São hábitos bons, porque você vai metendo água para dentro do seu corpo e vai aumentando a quantidade de água no seu corpo. Mas vamos seguir com o baile. Mas nós temos uma usina produtora de energia dentro do músculo. E essa usina produtora de energia dentro do músculo é quem gera efetivamente a oxidação dos carboidratos para transformar a oxidação do glicogênio para transformar em glicose para gerar energia para produzir ATP, que é adenosina trifosfato, que é a única substância produtora de energia para contração muscular. Outra forma de produzir energia para contração muscular é a utilização da adenosina trifosfato fosfocreatina, que a gente chama de sistema fosfagênio. E isso tudo acontece única e exclusivamente dentro de uma estrutura proteica. E ela se chama mitocôndria. Só que chega uma hora que a mitocôndria não dá conta de dar energia para todo aquele músculo. E o corpo faz uma opção muito importante. Se nós aumentamos a quantidade de carros nessa cidade, aumentando a quantidade de pessoas na cidade, aumentando a quantidade de transporte nessa cidade para levar comida para o restaurante, farinha para o padeiro, carta para o correio, o que nós temos que fazer? Aumentar o número de postos de gasolina. O que o corpo faz? Coloca mais uma mitocôndria dentro do seu músculo para ele poder
respirar melhor. O que é a respiração metabólica? É oferecer oxigênio para um carboidrato, a fim dele explodir, gerar dióxido de carbono, água e energia para produzir ATP. Quando eu coloco mais uma mitocôndria dentro do músculo, eu tenho 2 mitocôndrias produzindo energia dentro do músculo agora. Eu tenho um músculo com maior capacidade aeróbica, porque quanto mais mitocôndrias, mais respiração celular. Quanto mais respiração, maior capacidade aeróbica. E eu também tenho um maior volume de massa muscular. E a gente vai chamar isso de hipertrofia. Se eu paro de fazer exercício, existe um fenômeno fisiológico chamado apoptose. O que é apoptose? Toda organela que não tem mais necessidade no corpo, ela se suicida. Ela morre. Acaba. Por quê? Porque o corpo não armazena nada que não precisa. Portanto, eu preciso fazer exercício continuamente para manter essa segunda mitocôndria dentro. E nesse sentido, eu me adapto ao exercício. Eu produzi mais uma mitocôndria, eu me adaptei ao exercício. Mas se eu quero ter continuando mais ganhos, eu preciso cada vez mais emitir um impulso, um estímulo acima do adaptável, para que eu me adapte ainda mais, para gerar uma terceira mitocôndria, uma quarta mitocôndria, quinta mitocôndria. E o meu músculo vai edemaciando, vai inchando, aí vai hipertrofiando no final. Portanto, senhoras e senhores, quando eu termino de fazer exercício de força na academia, puxar ferro, puxar halteres, puxar banda elástica, puxar o corpo, eu estou aumentando o peso e a necessidade que esse músculo precisa contrair. E esse exercício, muitas vezes, é anaeróbico. Quando bem escrito, ele é anaeróbico. Só que quando você para de fazer exercício, imediatamente, a partir do momento que você para de fazer exercício, o seu corpo continua com a frequência cardíaca acelerada, não continua? Se ele continua com a frequência cardíaca acelerada, ele tem uma função, transportar sangue. Com que objetivo? Transportar mais oxigênio. Para quem? Para levar para essas mitocôndrias. E se eu não encontrar mitocôndria dentro, o corpo vai mandar fazer mitocôndrias. Qual é a parada, então? Depois que você termina de fazer exercícios, de força, começa a parte do treino aeróbico passivo. Ou seja, você para de fazer exercício e seu corpo está batendo o coração a 120, 130 batimentos. Componente rápido de recuperação, ele baixa rapidinho e depois ele fica alterado por mais ou menos umas 2 horas e meia. Isso a gente chama de EPOC, que é o excesso de oxigênio consumido pós-exercício. Nesse período, o meu corpo fica fazendo mitocôndrias. E nesse momento, o meu corpo fica aumentando a minha massa muscular para me adaptar para o próximo dia. Agora vem uma coisa interessante. Se eu ficar mais de 72 horas sem treinar o mesmo músculo, o meu músculo se recupera. E o músculo que se recupera, ele se recupera para o estágio anterior. Qual é o estágio anterior? Aquele antes de fazer exercício. Portanto, eu não tenho interesse que meu músculo se recupere depois do exercício. Eu tenho interesse que meu músculo se adapte ao exercício. E cada vez que ele se adapta ao exercício, mais carga, mais série, mais repetição, para cada vez mais ele estar não apto e vai chegar num ponto muito importante do exercício, que é a exaustão. Se eu quero ganhar volume de massa muscular e se eu trabalho de forma aeróbica, não tenho exaustão e, portanto, eu não tenho ganho de massa muscular. Essa é a jogada. Então, nesse sentido, vamos começar a falar de efeitos rebote. Qual é o efeito rebote do ganho de massa muscular? Primeiro, entendemos como se dá ganho de massa muscular? Me parece que sim. Eu tenho que gerar microlesão a partir do exercício, porque eu botei uma carga que o meu corpo não estaria adaptado. Gerei microlesão, as proteínas vêm, recuperam aquela fibra, vem um monte de substâncias para dar condição de vida para aquele músculo, a ponto de produzir mais uma mitocôndria. Mas para efetivamente eu ganhar volume, eu tenho que colocar água nessa sopa. Quando eu coloco água nessa sopa, aumenta de volume. Portanto, nunca deixe nenhum dos 6 nutrientes, água, carboidrato, gordura, proteína, sais minerais e vitaminas, nunca pode parar de fazer parte da sua refeição, porque todas elas constituem. As pessoas hoje em dia estão muito preocupadas com proteína e carboidrato para ganhar de massa muscular, Se hidratam um pouco, comem pouca vitamina e usam um pouco de sais minerais. Dos sais minerais, um dos sais minerais mais importantes para o músculo é também negligenciado. Qual é ele?
o ferro. Sem ferro não tem sangue de qualidade. Sem ferro não tem músculo de qualidade. Imagine que nós temos uma organela, outra organela proteica dentro do meu sangue que transporta oxigênio. E ela se chama hemoglobina. Quando ela chega lá no músculo, ela passa esse oxigênio para uma outra organela proteica chamada mioglobina. Do que é feito uma hemoglobina? É feito de ferro, principalmente. Ou seja, ela tem 4 ferros dentro, é uma boa conversa sobre ligações alfa e beta. 4 ferros lá dentro que se ligam ao oxigênio e transporta isso aí. O exercício aumenta a produção de hemoglobina para aumentar a quantidade de transporte de oxigênio. Mas quem que leva o oxigênio, queridão? Quem leva o oxigênio, cara, é o ferro. Tá comendo ferro? Não, teu músculo não vai crescer adequadamente. Então tá lá a gurizada fazendo suplemento de proteína sem botar ferro para dentro do corpo e sem botar água para dentro do corpo. Tá perdendo tempo. Nós vamos evoluir muito em ganho de massa muscular quando nossos preparadores físicos começarem a entender isso. Continua a conversa. O André foi meu aluno de sala, então o André não pode responder essa pergunta. 2 homens, 40 anos de idade, 1,80 m, 80 quilos. Foram estimulados a fazer 100 metros correndo. Os 2 fizeram 100 metros correndo. E os 2, por um acaso da ciência, levaram 14 segundos para fazer esses 100 metros. 2 homens, 1,80 m, 80 quilos, 40 anos, levaram 14 segundos para fazer 100 metros. Agora eu vou passar um mico aqui na frente do nosso vídeo. Homem A terminou os 100 metros assim. Homem B terminou os 100 metros assim, ó. Quem está melhor preparado fisicamente? A ou B? Quem se arrisca? Lembrando que aqui é o lugar de errar. Quem está melhor preparado fisicamente? A ou B? Quem? Quem respondeu? Ninguém mais vai falar aí? O André sabe que a palavra que derruba o professor de Educação Física e de Fisiologia do Exercício, toda vez que faz uma pergunta, ele responda para ele, depende. Depende se quebra o cara, né? Porque depende mesmo, uma série de fatores. Quem está melhor preparado do ponto de vista cardiorrespiratório? Essa é a pergunta. Quem está melhor preparado do ponto de vista cardiorrespiratório? A ou B? Carlinhos Reck respondeu B. André Boscato respondeu que depende. Eu acredito que é o B também. É o B também. Show. Então, eu vou propor para você o seguinte raciocínio. Olha lá. O Boscato diz que o mais ofegante estaria mais adaptado para atividades aeróbicas. Agora, André, quem usa a palavrinha derrubadora de afirmações sou eu. Depende. É minha vez agora do depende. Depende. Do que depende? Depende do seguinte. Indivíduo A. 1 minuto depois, outro tiro. Indivíduo B. 15 minutos depois, outro tiro. Nem pensar. O que diz qual é a sua capacidade cardiorrespiratória, condição cardiorrespiratória para o exercício intenso, é quanto tempo você leva para se recuperar após o exercício. Então, nós podemos ter o indivíduo, realmente o B, respirando menos, e 1 minuto depois ele está bom. E o cara ofegante, 15 minutos depois está no SAMU. Então, não depende muito do seu estado na hora, depende qual foi a sua recuperação. Quanto tempo você levou para se recuperar? Qual é o seu estado de prontidão tempo depois do exercício? Isso é de fundamental importância para você prescrever o intervalo entre uma série e outra. Eu preciso saber do meu indivíduo a sua
competência, a sua capacidade de recuperação pós-exercício. Ou seja, quanto tempo eu levo para estar pronto de novo para o próximo tiro. Para pensar. Para pensar. Então, veja, essa condição cardiorrespiratória e essa condição de se recuperar após o exercício se dá pela quantidade de mitocôndrias que você tem no seu corpo. E, consequentemente, entramos no próximo músculo, que é qual é a sua competência, a sua qualidade cardíaca. Eu estou sentado numa mesa fazendo quadríceps femoral. Eu botei X peso na minha perna e eu estou estendendo a perna. Vapa! Numa força incrível. O quadríceps femoral está... Os senhores imaginem a pressão que o coração tem que fazer para injetar sangue dentro do quadríceps femoral. É uma pressão absurda. Colocar sangue dentro do quadríceps femoral é absurdo. E pressão, senhoras e senhores, só faz mal pressão 15/8 para quem é inativo. Para quem uma pressão de 21 pode romper uma artéria. E o cara entra num pico de subir uma escadaria correndo, pico de 17, 18/9, puf, arrebenta a artéria e vai morrer. Infarto do miocárdio, ou infarte, ou acidente vascular, que pode ser no cérebro, no encéfalo, acidente vascular encefálico, e morre. Eu tenho que suportar esta pressão. Então eu tenho um coração batendo forte para conseguir injetar sangue lá dentro. Vale lembrar que eu tive o prazer de ser convidado pelo professor Arnaldo Tenório da Cunha Júnior e o professor Alexandre Schneider para participar das avaliações das atletas do handebol brasileiro que foram para as Olimpíadas, a equipe olímpica. E tinha uma atleta chamada Paraíba, o apelido era Paraíba em quadra, e ela foi fazer um teste de ergoespirômetro. Mafra, você não prefere derrubar essa sala e abrir uma nova, já que falta só 2 minutos? Pode ser, Rude. Por favor. Ok, façamos isso. Todo mundo entra lá no WhatsApp e clica de novo. Feito.